Então, eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para a igreja hoje, aqui neste lugar, e o Senhor colocou no meu coração para falar para a igreja sobre santificação. Santificação, amados. Nós estamos vivendo os últimos dias da terra e nós precisamos, carecemos de santificação. E quando eu digo isso para a igreja, estou dizendo primeiro para mim. Nós precisamos de nos santificar. Jesus está às portas e precisamos de preparar a nossa partida daqui. Porque se nós pensássemos nessa vida, só nessa vida aqui nós éramos os mais miseráveis da terra. Então, eu pedindo ao Senhor, e aí o Senhor me deu essa palavra, eu vou ler aqui para os irmãos, aqui no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, 12, 13 e 14. Os irmãos, procura aí. É muito importante, irmãos. Nós vamos ler em Romanos e depois a gente vai para João. Mas vamos citar esse texto aqui. Diz assim: o tema da questão dessa palavra é o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Diz assim: e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia, nem bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, nem ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. É sério, irmão? A questão da volta do Senhor é uma coisa que nós estamos vendo as coisas acontecendo no dia a dia, e nós precisamos de acordar. E aí a gente fica sempre pensando, como me santificar numa época tão difícil? E eu digo a você, nunca foi fácil se santificar, porque se santificar é fazer aquilo que a nossa carne não quer. Nossa carne só quer as coisas que desagradam a Deus. Mas a santificação é uma luta para o jovem, para o velho, para o homem, para a mulher casada, para todo mundo. É uma luta porque é a parte que a gente agrada a Deus. A santificação, irmãos, ela tem dois lados. Eu já ouvi um pastor falando isso e eu achei isso muito lindo e gravei na minha mente. Ela tem o lado bom e o lado ruim. Aí você vai dizer, irmã Edna, a senhora está dizendo uma bobagem. Eu também, quando o pastor falou assim, eu digo, meu Deus, a santificação tem um lado ruim. Tem. Sabe qual é o lado ruim? Somos nós. O lado bom é o lado divino, mas nós somos lado negativo. É difícil, é muito difícil nós nos santificarmos. Mas não é impossível. E aí eu digo a vocês que não é impossível, porque quem garantiu isso foi Jesus. Quando a gente vai para João 17, eu vou abrir aqui, para nós irmos até João 17, os irmãos dão
uma olhada aí na Bíblia, João 17, é na oração. Eu sei de cor, mas eu gosto de ler para a igreja. João 17 diz assim, olha. João 17, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, isso era Jesus falando para quem estava escutando ele, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, nós estamos incluídos aí, irmãos. Córrego do Genipapo está incluído nessa oração de Jesus lá 2000 e poucos anos atrás. Por quê? Porque quem falou essas palavras é fiel e é verdadeiro. Jesus, ele é fiel e ele é verdadeiro. E ele disse aos apóstolos e aos discípulos dele: santifica-os, Pai, na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, o caminho para a santificação é a oração, é a leitura da palavra, é nos afastarmos, porque quando o Espírito de Deus, irmãos, começa a trabalhar no nosso viver, começa a trabalhar na nossa vida, então nós começamos a nos separar naturalmente das coisas que desagradam a Deus. Porque aquilo que a gente fazia quando estávamos na carne, a gente começa a ficar, vamos dizer assim, aborrecido. A gente começa assim, ficar com nojo. A gente começa a não gostar mais de fazer. Saiba que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele está 24 horas à nossa disposição para nos atender nas nossas necessidades, para nos atender. E isso aí não é uma coisa que a gente possa dizer, eu vou pensar em me santificar, não. É para já, irmão. Jesus está voltando. E não adianta a gente viver tanto tempo aqui na terra e não alcançarmos o glorioso prêmio da salvação em Cristo Jesus. Tudo que está preparado para nós, para a igreja do Senhor, é superior a tudo que a gente vive aqui. É superior a tudo isso. Não tem nem comparação. Nós vivemos num mundo terrível, irmão. Nós vivemos num mundo terrível, com medo de tudo, assombrado com tudo, pensando nos nossos filhos, na nossa família, em doença. Pense em trocar essa vida por uma vida gloriosa, que você não vai mais morrer. Por isso que Paulo, ele fala que onde está, ó morte, os teus aguilhões? Por quê? Porque ele sabe que na cruz, Jesus venceu a meu e o teu pecado. O meu e o teu pecado. Então nós temos que dar graças a Deus por ter uma porta como essa, que verdadeiramente prega a palavra, fala do amor de Deus. Tem um povo redimido, tem homens que trabalham, irmão, aqui, não porque recebe salário, mas trabalha por amor, a palavra de Deus. Ninguém aqui tem salário, ninguém aqui tem fortuna, mas nós estamos aqui glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com certeza o céu está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. O céu está recebendo. Quando o pastor esteve aqui falando daquilo ali, eu disse: Senhor, eu te agradeço. Porque o que ele falou aqui, se alguém ficou atento, ele estava falando dos cuidados do Espírito Santo de Deus com a sua igreja. Com a sua igreja. Então, há uma conexão na palavra do Senhor. E aí a gente vê quando a Bíblia fala, irmãos, aqui em Romanos, no capítulo 12. No capítulo 12 diz assim, isso é Paulo dizendo, para aqueles que já receberam a glória de Deus, a graça de Deus, ele está
orientando a igreja a viver com temor e com reverência à palavra do Senhor. É quando fala da nova vida. Eu acho isso lindíssimo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vive em santidade. A gente vive em santidade. E essa santidade nós só vamos alcançar. Ela é permanente, ela é perene. Não pense que a santidade você vai se santificar hoje e amanhã você vai amanhecer santinho, já pronto. Não! Você tem que amanhecer o dia se santificando, passar o dia se santificando na mente. O crente tem que viver pensando no céu 24 horas. E isso não é necessário que você esteja dentro de um convento. Não! Jesus não chamou a gente para a gente viver dentro enclausurado, não. Ele nos chamou para viver neste mundo. Nós temos que ser sal da terra. Sal da terra, a gente tem que viver no meio do povo mesmo, na bagunça mesmo, e vamos embora, adorando, adorando, até ser dia perfeito. Porque muitos pensam que santidade, como lá atrás, nós vemos na questão do romanismo, que eu aqui não quero falar de religião, mas a igreja entendeu que enclausurando homens dentro de convento e mulheres, eles iam ficar mais santos do que o povo aqui fora. E pelo contrário, aconteceram muita coisa errada lá dentro. Entendeu? Não, nós temos que estar mesmo no mundo, no meio do povo. Mas a gente tem que ter uma mente, como diz aqui, renovada. Renovada no espírito. Lendo a palavra, cantando louvores ao Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade, para poder nós estarmos preparados. Até porque nós não sabemos, irmãos, o dia que nós vamos partir, nem o dia que Jesus vai voltar. A vida é uma surpresa. E não é uma surpresa só para quem é velho, não. Quantas pessoas partem jovem? Quantas crianças, quantos adolescentes? Não é isso? Porque quando a gente fala em morte, muita gente pensa logo, a irmã está assim pensando porque ela já é velha. Não, amado. A gente tem que estar preparado. A vida é uma caixinha de surpresa. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite falando para cada um de nós, nos advertindo, nos chamando a atenção sobre essa questão de santificação. E eu perguntei à esposa do pastor e disse a ela assim: posso falar nessa questão? Porque isso é mais assunto para um culto doutrinário. Não é para... Mas como toda palavra, ela é de ensinamento, aí ela disse, não, pode falar. Pode falar. Então, irmãos, a questão da santificação, ela vem através da experiência que você tem com o Espírito Santo de Deus. E tem uma coisa, para entrar lá, nós temos que estar preparados, irmãos. Porque existe aquela questão, por exemplo, de duas maneiras de santificação. Uma é no momento de desespero. A Bíblia diz que todo aquele que confessar ao Senhor será salvo. Então vamos dizer que você esteja numa situação muito difícil e você orar a Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa, Senhor. E se você partir dali, Ele perdoa. Porque Deus é fiel à palavra dEle. É fiel à palavra dEle. Ainda que você vai chegar sem nada para se apresentar ao Senhor. Mas você será salvo. Todo aquele que confessar. Agora, presta atenção. Nem sempre dá tempo para a gente confessar. Não é verdade? Quantas pessoas estão dentro de um carro e acontece um acidente e a pessoa vai embora. Nem levou uma pancada e ficou desmaiada ali, não tem tempo de falar nada. Então, nós precisamos de
ter esse cuidado, porque aqui mesmo no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 7, diz uma coisa muito séria, diz assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Preste atenção, a gente não vive para a gente mesmo, nem morre para a gente mesmo, porque nós não somos donos de nada. De nada, irmãos. O homem mais rico da terra, ele não é dono de nada, porque ele não é dono nem da vida dele. Porque se a morte chegar, leva. Não tem dinheiro, não tem nada, chegou a hora. Deus é dono de tudo. Deus é dono da vida. Deus é Senhor das suas riquezas, das suas... de tudo, irmãos. Tudo que você tem pertence a Deus. Por isso que o homem de Deus dizia: eu sou pobre e necessitado. Nós somos pobres e necessitados. E principalmente do amor, do olhar de Deus, do olhar do Espírito Santo. Então, nesta noite, eu quero chamar a atenção da igreja, chamar a minha própria atenção e dizer: Senhor, tenha de misericórdia. Eu quero viver, Senhor, uma vida na Tua presença. Eu quero viver, Senhor, uma vida diante de Ti, Senhor, preparada para qualquer momento do arrebatamento da igreja ou da minha partida. Senhor, tenha de misericórdia de mim. Porque, irmãos, tem muita gente que por aí, que está brincando de ser crente. Jesus não vem buscar placa de igreja, nem vem buscar religião, não. Jesus vem buscar um povo separado, limpo, constante na obra do Senhor, fiel à palavra de Deus, porque para Ele ser seu Salvador, Ele também tem que ser seu Senhor. Quem é seu Senhor? Seu Senhor é seu dinheiro? É suas orgias? É suas vaidades? Quem é seu Senhor? Pense nisso. Nós temos que pensar quem é o nosso Senhor. Então, se Jesus é o nosso Senhor, Ele também será o nosso Salvador. Agora, se Ele não for seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Então, nós temos que estar. E o que eu acho lindo é essa garantia que Jesus dá. Pai, na oração dele, eu rogo, Pai, não por esses aqui que estão aqui, mas por todos aqueles, Pai, que pela Tua palavra hão de crer em mim. Aleluia, aleluia. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Deus. E a gente vê que essa palavra, ela é verdadeira. Paulo falando para os romanos, ela é verdadeira. Porque quando nós vemos Jesus ali no monte, quando Ele estava ali falando sobre o princípio das dores, eu acho lindo que Jesus, os apóstolos perguntaram a Jesus, né, no Monte das Oliveiras, ele falando do momento do começo das dores, falando o que era que ia acontecer. E aí os discípulos disseram assim, no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: e ele lhe respondeu, eles perguntaram a Jesus, porque eu não vou ler, porque para não estender muito assim. E ele disse assim: no momento na Monte das Oliveiras, Jesus, assentado, quando se aproximou os discípulos e perguntaram a Jesus, eu não vou ler tudo, diz assim: Senhor, como se fará, quando se dará isso e quando vai acontecer isso? Aí Jesus respondeu a ele e disse assim, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, e ele saiu dizendo. E tudo isso que Jesus falou no sermão está acontecendo. Guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, pestes na terra. Então nós estamos, irmãos, no fim, nós somos a geração do fim. Vamos despertar. Deus permitiu que o apóstolo, porque Deus revelou a Paulo
um monte de coisa. Deus revelou a Paulo coisas lindas. Praticamente o evangelho, a parte das cartas da Bíblia, quase todas, o Senhor revelou a Paulo. Mas o Senhor não deixou Paulo tomar conhecimento do momento da volta dele. Que Paulo chegou a dizer e achar que ele era do período do arrebatamento da igreja. Mas por que o Senhor não deixou? Deus tem a sabedoria, irmãos. Se eles soubessem, eles tivessem a data desse evento, eles iam trabalhar pouco. E Jesus queria que o evangelho fosse pregado em toda aquela região. E eles ficaram desesperados, esperando a volta do Senhor. Então, o evangelho chegou até nós. Mas nós somos, irmãos, o povo da geração do final dos tempos. Nós estamos vendo tudo o que aconteceu na terra. É prenúncio da vinda do Senhor. Aí no final dessa parte, nessa primeira parte, que antecede a grande tribulação, Jesus disse assim, olha: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E o evangelho já está pregado, irmão. O evento da internet, não tem ninguém mais sem saber nada sobre o evangelho, não. Não tem. Porque todo mundo tem conhecimento de tudo. Acontece uma coisa lá na Alemanha, a gente já está sabendo aqui, nos Estados Unidos a gente está sabendo aqui, e tem muita mensagem na internet, tem muita coisa. Ninguém vai se perder por falta de conhecimento, não. Agora é preciso que a gente tenha o conhecimento e seja obediente à palavra. Esse é o problema, obedecer. Se nós obedecermos, nós vamos alcançar o prêmio da vitória. Porque quando nós verificamos em Provérbios 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Nós vamos caminhando até ser dia perfeito. Nós estamos vivendo a imperfeição de tudo. Só chega a ser o dia perfeito quando você estiver dentro daquela situação, dizer assim, agora só o Senhor. Pronto. Por quê? Porque depois que você morre, você não peca mais. Mas enquanto a gente estiver nesse corpo pecaminoso, estamos sujeitos a tudo. Agora, qual é o caminho para você se livrar da morte eterna? Jesus ensinou em João 17. Oração, jejum, obediência, leitura da palavra. E aí o Senhor, Ele faz o milagre na vida da gente. Porque nós só temos força se nós caminharmos com o Senhor. Se a gente quiser viver assim, preste atenção, irmão. No dia que você diz assim, hoje eu vou orar, é tanto do mistério na sua casa que você não consegue orar. Mas arranje uma brecha. Arranje uma brecha para se santificar, porque a coisa está feia e nós temos que viver em comunhão com o Senhor para herdarmos a vida eterna. Glória a Jesus. Agora, o bom disso tudo, irmãos, e o que eu acho lindo e amo ler a palavra do Senhor, é na primeira carta de carta de Pedro, 1 de Pedro, versículo 2, e o capítulo 9. Veja aí, irmãos, que bênção. O que é que a obediência nos traz? Presta atenção. O que é que a santificação nos traz? Veja, diz assim, olha, já acharam? Eu gosto de fazer assim, lendo na Bíblia, porque os irmãos vão olhando devagarinho aí. Diz assim, olha, vós, porém, depois da obediência, depois da santificação, depois de você estar na presença do Senhor, diz assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Irmãos, é uma posição muito grande. Não tem faculdade, não tem emprego que lhe dê essa posição. Você ser chamado de sacerdócio real, nação santa. Só existe, irmãos, duas igrejas. A que vai subir e a que vai ficar. A que vai subir é a nação santa, é sacerdócio real. A que vai ficar, irmão, vai ficar aí na bagaceira. Tentando, esperando a oportunidade que não terá mais. A oportunidade está aqui. É tempo de consagração. É tempo de vida com Cristo. Porque o negócio está sério. Então, nós precisamos de nos santificar para poder nós alcançarmos esse glorioso prêmio. E se de uma hora para outra Jesus vier arrebatar a igreja, nós estejamos prontos para subir. Prontos. Jesus nos ama, nos salvou, não tem mistério. Pode ser a pessoa que está numa situação mais pecaminosa possível. Não existe essa história. Enquanto você estiver com vida e disser, Senhor, eu aceito o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu aceito, Senhor. Eu aceito me render aos teus pés. Me salva, me perdoa, me ajuda a caminhar contigo aqui na terra. Tenha certeza, Jesus está sempre pronto para lhe receber. E o Espírito Santo para lhe conduzir. Você pode cair uma vez, duas, três. A maior prova é o povo de Israel, irmão. Veja. Quantas vezes eles caíram, mas a promessa está de pé. Porque o Deus que falou, Ele é fiel e é verdadeiro. Essa é a vitória da igreja, irmãos. Nós somos inconstantes, pecadores, mas Jesus, Ele é fiel. Deus, Ele tem só uma palavra, a palavra do Senhor é: Jesus pagou o preço. Agora nós precisamos de caminhar nos passos de Cristo. Não é? Nos passos de Jesus. Jesus disse, não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Quantos irmãos estão por aqui morando em verdadeiros, coisa que só a graça e um palácio preparado para você por Jesus. Deixe a luz do céu entrar na sua vida e saiba que um dia nós vamos descansar com esse glorioso Jesus que veio pagar o nosso preço. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem e também vai sair do mundo por um só homem, só que esse homem é diferente, ele desceu do céu. Ele desceu do céu, pagou o meu e o teu preço. Agora é necessário que você aceite. A diferença está em você se jogar nos pés do Senhor, aceitar o mistério da cruz, aceitar a dádiva de Deus. E aí o Senhor faz maravilhas com você. Então essa palavra de santificação fica para a igreja e para mim, para a minha família. Precisamos urgentemente correr para os pés da cruz. Precisamos urgentemente nos esconder no sangue de Jesus. Precisamos urgentemente mudar de posição, irmãos. Ser salvo, irmãos, não é só a gente vir para a igreja, não. Ser salvo é a gente ter compromisso com essa palavra, compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, andar em comunhão, servir ao Senhor, fazer a diferença no mundo, fazer a diferença no mundo. Às vezes tem crente que mora num lugar, irmãos, e ninguém sabe nem que ele é salvo, porque o jeito dele viver é tão diferente. Não tem diferença nenhuma, é igual ao povo do mundo. Mas nós somos luz. Somos luz, irmão. E a Bíblia diz que a luz, ela brilha na escuridão.
A luz, ela não brilha no lugar onde tem luz, não. Ela brilha na escuridão do mundo. Temos que brilhar, né? Então, fica essa palavra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite, nesse santo lugar, para dizer da minha fé, para falar dos irmãos sobre essa questão, esse despertar para a igreja do Senhor, e queira pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia de mim e da minha família. Estamos todos no mesmo barco, irmão. Estamos todos no mesmo barco. O mundo é terrível, mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória, Jesus. E o Espírito Santo como Senhor da nossa vida. Eu quero agradecer ao pastor da igreja, a confiança que ele tem tido nessa pobre serva, agradecer a ele. E quero dizer aos irmãos que sempre essa palavra do culto das mulheres fica gravado aí em vídeo. Se os irmãos acharem por bem enviar essa mensagem para seus amigos, para seus parentes, fique certo, irmãos, eu sempre tenho que falar isso aqui. Você está evangelizando do mesmo jeito que eu ou que qualquer um está aqui falando. Porque quando você se preocupa de levar a palavra a alguém, você está pregando a palavra. Se a pessoa não abrir o vídeo, aí é problema da pessoa. Mas envie, irmãos. Abençoa o canal do nosso irmão David, que tem esse trabalho de vir aqui gravar. Porque Deus vai recompensar ele, essa luta. Deus vai recompensar, ele está sempre aqui gravando os vídeos do culto das mulheres, né? E outros cultos aqui que eu sempre vejo, culto com os irmãos pregando aí. Então, que Deus recompense aos nossos irmãos, mas que os irmãos espalhem. É a mesma coisa. Se você espalhar esse vídeo, você está pregando essa palavra sem sair de casa, somente lá, dê um toquezinho e leve essa mensagem de salvação, essa mensagem de libertação, essa mensagem de vitória, irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Deus abençoe.